sobre essa segunda fase modernista, que é conhecida também como geração de 30, não é? Uma geração que vai se iniciar nessa transição desde 1930 até 1945. E é uma fase de uma produção muito rica, não é? Que vai se dividir entre poesia. Então, essa fase, né, que é a fase em prosa, se caracteriza pelo regionalismo, ou seja, a relação do homem com o meio em que vive. Esse regionalismo já estava presente na época do romantismo, só que agora, né, ele vem com uma nova roupagem, uma nova feição, principalmente pelo seu contexto histórico e pelas características dos autores desse momento. A obra que vai marcar o início do romance regionalista no modernismo é o livro A Bagaceira, de José Américo de Almeida. Foi publicado em 1928. Seu valor literário se deve mais pelo acesso histórico, ou seja, a citação de secas e migrações, do que pelo seu valor estético. Uma das características desse novo momento da literatura é uma literatura que também vai registrar a realidade como ela é de fato, tecendo inclusive uma linguagem mais jornalística, com menos cuidado, menos preocupação com o efeito, o impacto para a crítica, né? Para aqueles que consideram essa obra uma obra literária e uma obra ou jornalística, né? Lembrando que é nesse momento também onde nós vamos perceber um certo aprimoramento e também uma certa aproximação com aquela proposta daquilo que se dizia na Semana de Arte Moderna, né? Aquelas propostas de inovações, de trazer uma nova linguagem. Agora a gente percebe essa incorporação nessa nova feição da literatura. Os principais autores, né, quando eu digo principais, existem outros dessa fase, são a Raquel de Queiroz, o Graciliano Ramos, né, que é alagoano. Nós temos ainda, que não está nessa lista, mas o próprio Jorge de Lima, que ainda é alagoano, Érico Veríssimo, José Lins do Rego e Jorge Amado. Basicamente, esses autores se dedicaram ao regionalismo do Nordeste do país, falando da seca, do cangaço, das dificuldades e misérias enfrentadas pelo povo dessas regiões. E nós estamos falando de que regiões? Da região Norte e do Nordeste. Entre eles, né, o Érico Veríssimo, ele se dedica mais ao sul do país, falando das paisagens do homem com a paisagem natural, né? Desse envolvimento com o homem com o cenário natural, com o meio. Vamos falar um pouquinho da Raquel de Queiroz, né? Mulher, foi a primeira a se eleger imortal na Academia Brasileira de Letras. Suas obras regionalistas destacam-se pela reflexão da figura feminina na sociedade patriarcal. Em O 15, a autora narra as histórias vividas por uma família que enfrenta uma grande seca. Há neste texto várias reflexões, várias descrições sobre o campo, a paisagem, a seca da região Nordeste, né? Essa paisagem seca. A figura feminina também é um ponto central na obra da autora. Destacam-se entre essas personagens femininas Conceição em O 15 e Maria Bonita em O Lampião. Agora vamos falar um pouquinho do alagoano Graciliano Ramos, né, que nasceu lá em Quebrangulo e é considerado pela crítica literária o melhor ficcionista dessa geração. Sua obra é marcada pela ausência de sentimentalismo, por uma linguagem direta, concisa e vocábulos precisos. Entre seus livros principais destacam-se São Bernardo, Memórias do Cárcere e Vidas Secas. Memórias do Cárcere é um romance autobiográfico em que o autor narra as dificuldades vividas durante o período em que esteve preso em virtude de ser perseguido pela ditadura, tendo em vista que possuía algumas ligações com o Partido Comunista. Já em São Bernardo, nós encontramos a história de Paulo Honório, um pobre que se tornou um rico proprietário da fazenda São Bernardo. Nesse livro, Graciliano Ramos faz uma reflexão do processo de coisificação do homem, né? Que muitas vezes volta-se para mais o ter do que para o ser.
Bom, aí a gente tem alguns fragmentos, né, de romances, né? Especificamente nós estamos falando do romance Vida e depois possam fazer uma leitura mais detalhada, né? Porque esta obra do Graciliano Ramos, na verdade, todas as outras são importantes para abordagens, inclusive no Enem, na parte literária. Jorge Amado, né, baiano, é talvez o autor mais conhecido pelo público jovem, por vocês. Isto porque muitos dos livros de Graciliano Ramos foram adaptados para a TV e para o cinema, né? É um recordista de vendas de livros no Brasil. Seus textos traçam um verdadeiro painel do Brasil e, em especial, o povo baiano, né? Do povo baiano, a sua terra. Sua linguagem simples, próximo do falar do povo, né, da coloquialidade, suas constantes preocupações com as tradições e costumes unidas ao seu bom humor, fizeram dele um dos escritores mais aclamados e mais benquistos do público atual. Sua obra é dividida em função da temática, né? Existem os romances da Bahia que retratam, né, a vida das classes oprimidas na área urbana de Salvador. São os livros de denúncia das desigualdades sociais, entre eles destacam-se Capitães de Areia. E aí eu abro um parêntese para a gente observar que a obra do Jorge Amado vai muito além daquela sensualidade quando ele traça principalmente a figura da mulher, né? Existe também essa postura dele, mas existe também essa análise crítica mais denunciativa. Já os romances ligados aos ciclos do cacau, que retratam as explorações dos trabalhadores rurais e a economia latifundiária do Nordeste, segundo ele, foi a luta do cacau que o tornou romancista. Entre esses romances destacam-se Cacau e Terras do Sem Fim. Este último faço questão que vocês pesquisem, porque é uma leitura forte de denúncia que vai nos ajudar a entender principalmente os problemas sociais e econômicos do país. Crônica de costume que partem do cenário do Agreste para a zona cacaueira para uma reflexão sobre a vida, os amores e os costumes da sociedade. São desse ciclo as figuras como Gabriela, Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, Tieta do Agreste e Teresa Batista, cansada de guerra. Agora vamos conhecer o maravilhoso Érico Veríssimo, assim como Jorge Amado, né, conquistou o público leitor. Sua obra é comumente dividida em romances urbanos, históricos e políticos. Entre os romances urbanos, destacam-se Clarice e Olhar os Lírios do Campo. Gente, essa obra, Olhar os Lírios do Campo, é uma obra maravilhosa. Fala de superação, fala de resiliência. Vale a pena considerar essa leitura. Neste momento, temos um autor que analisa as crises de uma sociedade na época. A sua grande obra-prima e a trilogia histórica O Tempo e o Vento, em que nós encontramos as grandes figuras de Ana Terra e Rodrigo Cambará. Aí a gente vê que vai ter uma análise mais do sul do país. É dele também o conhecidíssimo Incidente de Antares, um romance político que mistura o plano real com o plano imaginário. Num dado momento desse romance, os coveiros entram em greve e os mortos, por sua vez, acabam ressuscitando para denunciar a corrupção e a podridão moral dos moradores da cidade. Leitura carimbada também para aqueles que têm uma proposta de êxito no Enem. O José Lins de Urrego, né, com essa obra maravilhosa, Menino de Engenho, foi um apaixonado por futebol, torcedor inveterado do Flamengo. Foi um autor muito identificado com o povo e com a sua região. Suas obras retratam basicamente as atividades, as coisas que aconteciam relacionadas às fazendas produtoras de cana-de-açúcar. Ele fala da decadência dos engenhos e da estrutura patriarcal muito percebida na obra Menino de Engenho. Inclusive, temos um trecho aqui. Coitado do Santa Fé, já o conheci de fogo morto, e nada é mais triste do que engenho de fogo morto. Uma desolação de fim de vida, de ruína, que dá à paisagem rural uma melancolia de cemitério abandonado na bagaceira.
crescendo, o mato-pasto de cobrijente, o melão entrando pelas fornalhas, os moradores fugindo para outros engenhos, tudo deixado para um canto, e até os bois de carro vendidos para dar de comer aos seus donos. Ao lado da prosperidade e da riqueza do meu avô, eu vira ruir até no prestígio de sua autoridade, aquele simpático velhinho que era o Coronel Lula de Holanda, com seu Santa Fé caindo aos pedaços. Cuidado, não confunda a expressão fogo morto que aparece nesse texto, pois fogo morto também é um outro. Bom, gente, então a nossa abordagem assistir a essa aula e vão se preparar, porque semana que vem nós teremos, né, com certeza, um seminário sobre a segunda fase modernista. E fecharemos assim, né, o nosso momento nesta etapa, né? Lembrando que fecharemos ainda, né, com o diário de bordo que será preenchido logo mais. Forte abraço.